Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio do podcast do STB em modo avião. Meu nome é Rui Pimenta, trabalho com educação internacional há mais de 20 anos. Hoje nós temos grandes convidados, Cristina Bicalho, nossa vice-presidente do STB. Olá, Cris, tudo bem? Bom dia, Rui, tudo bem? Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Estamos aqui com o Thiago também, que já trabalha na área de intercâmbio há mais de 15 anos, está no STB já há 3 anos como consultor. Como vai, tudo bem? Ei, Rui, tudo bem? Prazer enorme estar aqui para falar um pouquinho sobre uma das minhas paixões, que é o intercâmbio. Ótimo. Bom, o tema de hoje é um tema muito especial. Nós vamos falar expectativa versus realidade. Várias pessoas, quando elas buscam por um programa de intercâmbio internacional, elas querem entender como que vai ser meu primeiro dia de aula, como que vai funcionar minha casa de família e com relação à alimentação. Então, nós vamos trocar ideias, tanto a Cris e o Thiago, eles já fizeram um programa de intercâmbio. Antes, eu queria entender um pouco como que foi a sua experiência, Cris, quando você viajou. Então, Rui, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, eu fiz high school, fui para uma escola católica em Chicago. E para mim foi muito difícil, porque eu achava que eu falava inglês. Daí eu cheguei na sala de aula, tinha que fazer geografia, história, física. Em inglês eu não entendia nada. Então, assim, eu fui com uma expectativa que eu já tinha uma certa fluência no idioma. Chegou lá, eu vi que eu não estava manjando nada. E aí foi muito interessante sair dessa zona de conforto, porque eu acho que foi assim que eu também comecei a desenvolver o que a gente chama hoje de soft skills, né? Que são novas habilidades de adaptabilidade, de resiliência, da gente poder estar com a cabeça, novas janelas se abrirem, né? Para a gente poder conhecer novas pessoas e realmente ter uma mudança de mindset. Eu acho que é isso aí que o intercâmbio me propiciou. Eu acho que o Thiago também teve um pouco dessa experiência lá fora. Como é que foi, Ti? Sim, foi muito parecido com o da Cris, né? Eu tinha feito bastante tempo de inglês aqui no Brasil. Tinha o sonho de ir para Nova York, e aí fui para Nova York. E achei que eu tava arrasando no inglês, né? Meu primeiro perrengue foi logo no táxi. O taxista falou comigo, eu não entendi absolutamente nada do que ele falou. E aí já começou a real life, né? Ver que realmente estar lá é um pouco mais complexo no sentido de você entender o inglês, de ter calma, né? Para conseguir conversar, para conseguir compreender. E uma outra situação foi descendo do táxi, eu fui numa sorveteria. Achei que tava arrasando ainda no inglês, pedi 2 bolas de sorvete, a mulher olhou pra minha cara e me meteu um sonoro what? Não entendeu absolutamente nada do que eu falei. Eu falei, bom, aqui é real life mesmo, né? Então vamos começar a ter calma, vamos começar a entender. Ô, Rui, e você também fez intercâmbio, né? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência. Para mim foi uma história, assim, eu sempre, desde os meus 13 anos de idade, eu sempre quis fazer o programa de intercâmbio. Eu sempre quis ir para um país diferente. Eu acho que essa questão da expectativa versus realidade, antes de mais nada, é muito difícil a gente escolher o destino, né? Para onde que eu vou morar? Ficar 1 ano fora, 6 meses fora. Na época, o programa que eu escolhi foi o programa de high school também, igual você fez, Cris. E eu ia para o Japão, um lugar totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente do Brasil. Só que, na época, eu fiz para uma organização que não deu certo, eles não tinham mais vaga, eu estava desesperado, então eu passei por essa questão do tipo, meu Deus, eu não vou conseguir para um país que eu já estava desejando já há algum tempo, mas veio a Nova Zelândia, que para mim foi a melhor experiência da minha vida. Eu fiquei numa casa de uma Maori, que é uma cultura indígena da Nova Zelândia. Cheguei lá também no meu primeiro dia, não estava entendendo nada de inglês, por mais que eu já tinha estudado por alguns anos, fiquei 6 anos estudando numa escola local em Belo Horizonte, vocês já viram meu sotaque mineiro, então eu estudava em BH. Quando eu fiz meu intercâmbio, foi uma experiência fantástica, tinham 2 irmãos que me acolheram bastante. Então, assim, tanto que eu voltei, a gente fica tão apaixonado que eu continuei trabalhando nessa área de educação internacional. Mas falando nessa questão de destino, como que, Thiago, para você que trabalha nessa área direta junto com os clientes, né, que buscam para um intercâmbio, que dicas que você dá para a pessoa também, às vezes, achar que Nova York é o destino certo para ela, ou Vancouver é o destino certo para ela? Como que você faz essa sondagem? Sim, isso faz muito parte do nosso papel de consultoria mesmo, e por isso que eu acho que é importante, né? Todo mundo que tem essa expectativa, que tem essa intenção de fazer o intercâmbio, procurar a nossa consultoria para que a gente possa entender realmente o perfil de cada estudante, porque cada um tem um perfil diferente. Então, por exemplo, eu fui para Nova York num momento que era verão, eu fui em julho, então para mim tenho muito problema com frio. Então, por exemplo, se o meu intercâmbio fosse em dezembro ou em janeiro, no inverno de Nova York, com certeza, para mim, não seria a melhor opção. E eu acho que essa questão de clima, quem está imergido ali, né, nessa questão dos destinos, eu acho que esse é importante, a consultoria. Cada um vai ter um perfil diferente. Então, tem gente que vem que fala,
tem pavor de frio, tem gente que vem, não quero calor, quero conhecer a neve, por exemplo. Então, saber, né, lidar com essa questão de consultoria mesmo, para poder indicar o melhor perfil de cada estudante. Cada estudante vai ter um perfil diferente. Perfeito. E Cris, vamos falar de um tópico que eu acho que hoje em dia, para um estudante escolher, a gente tem que deixar muito claro as informações. Acomodação. Acomodação em casa de família, residência estudantil, estúdio, flat. Às vezes tem alguns clientes que até buscam por Airbnb. O que você pensa nessa questão da expectativa versus realidade para quem está querendo fazer o intercâmbio, já sabe o curso, mas ele quer algo que seja bem diferenciado com relação à acomodação? Eu acho, ótima pergunta, Rui. Eu acho assim, a acomodação tem um papel muito importante aqui dentro do intercâmbio, porque é na acomodação que você vai fazer amigos, que você vai se relacionar com os locais. E hoje mudou muito, né? Então você tem muitas possibilidades. Você pode ficar numa casa de família local, até num hotel. Vai depender muito de você. Eu acho que o bacana é você interagir com as pessoas. Então, a gente aqui no STB acha que tem vários estudantes que têm perfil de ficar em casa de família, sim. E já outros que não têm esse perfil. O importante é a gente entender que o componente acomodação ele tem que ser olhado com o mesmo carinho do que o componente curso, né? Muitas vezes a gente tem estudantes que se sentem muito sozinhos, né? Que não querem ficar num flat ou numa residência estudantil, num quarto individual. Tem muitos outros estudantes que também não querem sair da zona de conforto, vão falar, mas vai ter ar-condicionado? Vai ter televisão? Vai. É importante entender o seguinte, você está saindo aqui da sua casa para ir viver uma nova realidade. Sim. E essa nova realidade, que vai talvez te tirar da zona de conforto, é um componente importantíssimo da sua experiência lá fora. Perfeito. Então, não ter medo disso, né? Claro, fazendo de forma segura, que no STB a prioridade sempre é a segurança, né? Então, a gente quer que você tenha uma estadia segura, tranquila, mas que também possa te oferecer novas possibilidades de conhecer outras pessoas, de não ficar só com brasileiros, né? Eu acho, não sei se o Thiago concorda comigo, mas eu acho assim, se você fica só com brasileiro, vai te atrapalhar um pouco. Não aprende, né? Não aprende tanto. É legal você conhecer outras nacionalidades e você realmente estar misturado com outros, com pessoas de outros países. Eu acho que isso aí que vai fazer também o molho do seu intercâmbio. Sim, com certeza. Até levando um pouco a minha experiência, eu tinha amigos brasileiros, porque é meio que inevitável hoje você ir para um país, você vai encontrar brasileiro, não tem como. Mas no meu ciclo de amizade, nós íamos para um bar, nós íamos para um restaurante, sempre tinha um de outra nacionalidade. Então sempre tinha um alemão, meu melhor amigo de intercâmbio é um russo, que eu converso com ele até hoje. Então era inviável falarmos português na mesa, porque era desagradável, uma pessoa que não estava entendendo absolutamente nada do que você estava falando. Então nós estimulávamos sempre o inglês. Mesmo com um grupo de brasileiros, nós tínhamos os intercambistas de outras nacionalidades no nosso grupo, nosso ciclo de amizades, né? Perfeito. Para que nós estivéssemos sempre conversando ali em inglês. E até o que a Cris comentou sobre essa questão de sair da zona de conforto, que realmente acontece muito, né? A ideia do intercâmbio também é essa, né? Então eu, como consultor, eu atendo muitos clientes aqui que nunca arrumou uma cama, por exemplo, que nunca lavou uma roupa. E o intercâmbio é muito isso, né? Saber que não acontece, não é uma mágica, né? Você acorda, a cama vai estar arrumada, ou a louça vai estar lavada, apresentar a máquina de lavar para o estudante, né? Então, é isso. O intercâmbio é muito sair realmente da sua zona de conforto. E eu percebo para mim, o que é mais gratificante é ter o retorno desse estudante aqui na agência, conversar com ele, conversar com o pai e ver que é uma pessoa totalmente diferente daquela que foi, né? Que ela cresceu muito pessoalmente, que ela melhorou muito no inglês. Então, acho que isso é muito gratificante no intercâmbio, tanto para mim como consultor, como para o estudante, né? De ver que ele realmente melhorou e que ele cresceu pessoalmente. Isso é muito bacana. Ô, Rui, eu tenho uma pergunta para você. Diga. Eu acho que o intercâmbio mudou muito ao longo dos anos. A gente conversou um pouco no primeiro episódio do Em Modo Avião, a gente conversou um pouco sobre isso, a evolução do intercâmbio. Explica para as pessoas como é que funciona esse lance das casas de família hoje. Acho que é uma dúvida muito grande em relação a que tipo de casa de família que eu vou morar. Cada programa de intercâmbio tem uma casa de família com um perfil diferente, não é isso? Exato. Hoje em dia, nós temos diversos tipos de programas que vai muito de acordo com a faixa etária dos nossos estudantes, né? Então, se você é um adolescente, por exemplo, tem 13, 14, 15 anos, você pode escolher para um produto que é o ensino médio no exterior, que é o high school,
Ou ele pode até fazer um programa de curta duração no período das férias, julho ou janeiro, né? Ele pode ficar numa residência estudantil ou numa casa de família. Mas essa questão da acomodação, Cris, o que mudou bastante é que quem vai fazer, por exemplo, um curso de idiomas no exterior, a casa de família é um contrato, gente. Você está alugando um quarto onde você vai ficar, né, durante a semana, e essa casa ela tem direito a café da manhã e jantar incluso todos os dias. Então não é esquema assim, papai e mamãe, Não isso é acabou. Acabou. Antigamente a gente falava, aquela família vai te acolher, né? Eles vão conversar com você no jantar todos os dias. Não é igual aquele filme americano, gente. Vamos trabalhar então com a realidade. A realidade é, eles recebem um valor, né? Eles têm um preço para receber aquele intercambista por um período. Tipo, eles alugam um quarto, é isso? Alugam um quarto, exatamente. E Mas eles além te dão disso, comida? Eles te dão comida, então já deixa preparado. Então, às vezes, quando você, por exemplo, tem alguma atividade pós-aula e você não consegue chegar no horário do jantar, não tem problema. É só ligar e avisar que eles vão deixar lá o seu pratinho de comida dentro do micro-ondas para você esquentar. Então, você tem essa liberdade. Eu acho que hoje as pessoas elas estão muito mais práticas, principalmente se você for para os Estados Unidos, para o Canadá, até mesmo Inglaterra, que até o perfil de cultura do próprio americano, do canadense, do britânico, eles são pessoas um pouco mais frias, porque o brasileiro é sempre um Cristo aberto, né? A gente sempre está querendo um abraço, querendo conhecer mais a cultura local. Eles vão te apresentar, mas de uma moda completamente diferente, uma forma completamente diferente. Então, acho que essa é a grande diferença que a gente vê hoje. E aqueles estudantes que, às vezes, eles não querem também, eu não quero interagir com uma outra família, não quero interagir com tantas pessoas, não tem problema. Nós temos a opção de uma residência estudantil e a dica que eu dou hoje, principalmente nessa questão de expectativa versus realidade, que se você programar o seu programa de intercâmbio, por exemplo, eu quero viajar, Rui, quero fazer um curso de idiomas no exterior, programe com mais antecedência possível, porque aí você vai conseguir a acomodação que você busca. Eu quero um quarto individual, eu não quero com banheiro compartilhado, eu posso compartilhar o banheiro, eu posso utilizar as áreas comuns, porque aí eu quero conversar, interagir com outros estudantes de várias nacionalidades. Ah, muito legal você ter falado isso. Eu visitei uma acomodação na Inglaterra agora, eu fiquei chocada. Era uma acomodação sensacional. Tinha uma área de convivência lá embaixo. Exatamente. Tinha, assim, um cinema gigantesco, quadras de tênis e um custo maravilhoso. Mas ela lota muito rápido, né, Muito Rui? rápido. Por isso que é super importante, quanto mais antecedência planejar o seu intercâmbio, melhor que a gente já consegue programar toda a sua viagem, né? E no high school, gente, desculpa, no high school é diferente. No high school a família tem um envolvimento, certo? Aí Como é é que funciona? completamente diferente. Então, nós temos diversos tipos de programas, como, por exemplo, a gente tem um programa que é o famoso Estados Unidos J1, que a gente chama, né? Que é o programa que ele vai para uma escola pública. Esse programa, aí sim, o estudante ele vai preencher um dossiê contando a vida dele inteira. O que ele faz no dia a dia aqui no Brasil? Como que está o histórico escolar dele? Né? Ele vai fazer uma carta contando quem sou eu. Né, o que eu gosto de fazer, quais são as atividades. Às vezes é uma pessoa que gosta muito de natação, que gosta de futebol, ou que gosta de jogar vôlei. E aí sim, a gente encaminha para uma organização americana, e essa organização americana ela vai ficar responsável em localizar uma família que vai dar o match daquele estudante com aquela casa de família que tem o interesse para receber aquele intercambista. Então, nesse caso, é completamente diferente, né? Exato. Do intercambista que está alugando, por exemplo, está fazendo um curso de inglês, tem 22 anos e está alugando um quarto numa casa de família na Inglaterra, e esse outro menino que vai, que é um jovem de 15, 16 anos, que vai fazer o high school fora, que vai realmente morar com uma família e ter um Exatamente. envolvimento com o dia a dia da família. Exatamente. Eu, por exemplo, fiz meu intercâmbio, agora eu vou falar a minha idade, né, gente? Foi há mais de 20 anos atrás, mas até hoje eu tenho contato com a minha família. Até hoje, meu irmão já veio para o Brasil 2 vezes, né? Eu já fui para Nova Zelândia 3 vezes visitá-los. Então, assim, realmente, a gente teve um amor muito forte. Eu sou considerado o 4º filho ali da minha família neozelandesa. Então, agora, tem uma outra opção também, que ao invés do estudante ficar numa casa de família, ele vai ter uma experiência de ficar numa residência estudantil, que nós chamamos de boarding school. Eu nem gosto muito de falar dessa palavra internato que acontece aqui no Brasil, mas é um programa também super legal. Por quê? Ele tem a oportunidade de morar
e estudar no mesmo local e conhecer estudantes da mesma faixa etária de diversas nacionalidades. Temos É na igual Inglaterra. filme, né, Rui? É igual filme, é igual Harry Brinca que Potter. É o Harry Potter. Hogwarts. Geralmente eu falo isso para meus clientes, você gosta de Hogwarts, meu filho? Então vai ser a mesma coisa. Aquele uniforme super bonito, né? Os professores também super acolhedores. Tem um tutor que, na verdade, ele fica responsável por X estudantes, para cada 10 estudantes tem um tutor. Então ele faz o planejamento do estudo, ele olha o que vai ter de atividades pós-aula para os estudantes. Então todas essas questões vai muito também de acordo com o perfil. Que nós entendemos também que às vezes o estudante fala, Rui, eu quero ter a experiência de viajar para fora, mas eu também quero ter a experiência de morar sozinho, mas na verdade ele vai ter o acolhimento ali da escola. E esse ponto que eu acho legal, até focando no boarding school, é que a situação dos estudantes, elas são meio que as mesmas, porque 80%, 90% dos estudantes do high school são alunos internacionais. Então, para aquele aluno que se sente desconfortável em emergir num grupo de americano ou no grupo de canadense, por eles serem um pouco mais fechados, o boarding school te dá isso, porque todos ali estão na mesma situação que a sua, né? São todos intercambistas e todos internacionais. São poucos estudantes que são o day school, que nós chamamos, né? Que são aqueles que vão e voltam para casa todos os dias. Então, o fato de você morar com estudantes que estão na mesma situação que a sua, acho que isso te acolhe um pouco mais, né? Perfeito. Saudade de casa, todo mundo ali vai estar na mesma situação. É exatamente sobre isso que eu queria falar, Thiago, agora. Essa questão de saudade de casa, choque cultural, o famoso homesick. Então vamos ser real, né? Os intercambistas, quando eles viajam para fora, às vezes eles criam na cabeça deles um momento do tipo, eu vou chegar lá, o meu quarto vai ser desse jeito, igual às vezes o meu quarto aqui do Brasil, a minha casa, a minha escola, e na verdade não será. Você está saindo totalmente fora da zona do conforto, conforme a Cris explicou agora pra gente. Existe esse choque cultural mesmo? E como que qual é o suporte que o STB dá, geralmente, como que as famílias, os pais também conversam com o filho? Porque, assim, o choque cultural, ir para fora fazer um intercâmbio, não é só o estudante que está indo para fora, é o pai que fica com o quarto vazio aqui no Brasil também, né? Como que é essa questão, assim? Como que vocês lidam aqui dentro do STB? Sim, é mais um ponto do nosso podcast de hoje, né? Expectativa e realidade. Então, criar o estudante ele vem com expectativa e o nosso foco, às vezes, é tirar essa expectativa e mostrar a realidade do intercâmbio. O homesick, a saudade de casa, é inevitável. Eu estou com um estudante que acabou de embarcar para o High School de Canadá e eu sempre costumo fazer um grupo com os pais, porque eu sempre brinco, principalmente para High School, é sempre um filho nosso, né? Porque a gente fica aqueles 6 meses ou aquele 1 ano com o estudante. E a estudante chegou uma semana atrás no Canadá e os pais já me falaram, pô, tô conversando com a minha filha e ela tá com saudade de casa. Assim, é uma semana só fora, isso é o normal. Ela não fez amizades, ela ainda não conheceu a fundo a família. Então, esse ponto, saber lidar com essa questão da saudade é importante, mas hoje, diferente de 20 anos atrás, por exemplo, quando você fez seu intercâmbio, é muito mais fácil de você conversar com sua família, fazer um FaceTime, por exemplo, manter contato com os amigos. Claro que é importante sair um pouco desse vínculo, até para viver sua expectativa, né? Na nossa época, né, Rui, era carta. Era. Hoje você faz o FaceTime, tá tudo certo. Ou ligação uma vez por mês, Verdade. por exemplo. Então, hoje, existem formas, né, que são mais fáceis, a tecnologia ajuda nesse sentido de matar um pouco a saudade, né, de casa. E como é que faz, assim, que eu fico pensando, outro dia eu mandei um executivo, um juiz, ele foi fazer um intercâmbio na Inglaterra, ele precisava se preparar tecnicamente para né, através do inglês, o idioma, e aí ele ficou numa residência estudantil, no centro de Londres também, e ele reclamou muito que a comida era ruim na residência, que a limpeza não era tão boa. Muito feijão, muito ovo. Como é que a gente lida? Qual a dica que você daria para um executivo ou para um perfil mais velho em relação a essa expectativa e realidade? O trânsito, você tem que andar de metrô, você tem ali um dia a dia completamente diferente do que você tem aqui no Brasil. Qual a dica que você dá, Thiago, assim, para esse pessoal mais velho, que também, às vezes, não está só fazendo um intercâmbio, está trabalhando também, precisa fazer uma graninha extra? É o que você comentou, vai ser uma realidade totalmente diferente do que talvez ele esteja acostumado aqui no Brasil, né? Então, a questão do transporte público vai ser normal na vida dele, né? Se a gente pensar em Nova York, por exemplo, foi onde eu fiz o meu primeiro intercâmbio, é impossível você pensar em andar de carro em Nova York. Então tem que ser transporte público, tem que ser metrô. Todo mundo anda de metrô, né? Todo mundo anda de metrô. Eu acho que faz parte da realidade, realmente, esse choque cultural em questão da alimentação, que é totalmente diferente do Brasil. Da questão do fuso horário também, principalmente. Então, para esse estudante que precisa conciliar com o trabalho aqui no Brasil, nós temos opções de intercâmbio, onde ele consegue, por conta de fuso horário, por exemplo, Inglaterra, que está 4 horas para frente, quando termina o curso na Inglaterra, está começando o dia dele aqui no Brasil.
Então ele consegue conciliar bem essa questão do estudo, né, e o trabalho em home office. Eu acho que a gente tem opções, né, de mostrar a esse cliente que ele consegue, né, tirar um sabático de 1 mês, de 3 semanas, de 2 semanas, fazendo um curso fora, focando ainda no trabalho dele aqui no Brasil. Eu fico com muita pena, Rui, dos meninos que vão fazer universidade fora, né? A gente tem o programa aqui no STB do Higher Education, Sim. que os meninos vão morar 4 anos, né? Vão fazer universidade fora, ou os profissionais que já se formaram, estão começando, entrando no mercado de trabalho, vão fazer mestrado ou alguma pós-graduação. Eu sei que a minha filha agora está estudando na Inglaterra e ela não sabia cozinhar. E aí ela passou muito aperto, porque na universidade dela, a cozinha é comunitária. Então, um estudante ajuda o outro a cozinhar. Então, um chinês ajuda a fazer comida chinesa, o outro indiano faz comida indiana, o inglês faz a comida inglesa. E a Manuela não sabia fazer nada, só sabia fazer tapioca. As pessoas começaram a achar que era só tapioca que a gente faz aqui no Brasil. Qual que é a dica que você dá em relação a essa preparação para quem vai ficar mais tempo fora, que é importante? Que o STB, acho que assim, a gente dá toda a orientação antes do embarque, durante, e a gente apoia enquanto os alunos estão lá. Mas eu acho que é bacana a gente falar aqui nesse podcast como é que funciona, qual que é a dica que você daria mesmo para a pessoa se preparar, para ela ter uma realidade um pouco mais tranquila, talvez, né? Fazer um cursinho com a cozinheira, fazer um cursinho de como é que lava roupa, não sei. Olha, se você ainda mora com seus pais, com certeza sua mãe e seu pai serão os melhores professores para passar informações de como morar fora, né? Porque para eles também é uma sensação, poxa, meu filho está indo morar num destino que eu não conheço, ele não conhece, está saindo todo mundo, a família inteira está saindo da zona de conforto. Então, fique próximo da sua mãe, aprenda a fazer o arroz brasileiro, porque a nossa comida é muito boa, né, gente? Todo mundo igual. que sai do Brasil para ir para fora, você vai para o Canadá, para a Inglaterra, Estados Unidos. Estados Unidos a gente fala, ai, mas tem muito hambúrguer, tem junk food, que eles chamam, na verdade. Não, existem formas também que você pode comprar no supermercado. Às vezes algumas comidas, se você chegar e você fala, posso fazer minha comidinha aqui? Pode, sem problema nenhum. Se você fica numa residência estudantil, que é o caso, por exemplo, da sua filha, você que é mãe de intercambista, Cris, é legal também você já até mostrar, olha, vamos no supermercado comigo aqui um dia, você tem que olhar quais são os produtos que estão em promoção, para você não gastar tanto, o que é legal de você ver de produto que às vezes é um arroz integral, às vezes não é, o que você pode levar, o que você pode usar, que isso você também vai achar lá fora no exterior. Então, acho que todas essas dicas, primeiro, procure os seus pais. Se não for os seus pais, alguém que esteja dentro da sua casa, que também possa te ajudar. Eu sei que lavar roupa, para mim, quando eu mudei, saí da casa dos meus pais em Belo Horizonte, eu mudei de cidade, quando eu olhei para a máquina, eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter um caso sério com ela, para entender se eu posso misturar roupa branca, não posso misturar roupa branca. Pô, meio de lã na roupa na máquina de secar, né, Rui? Na hora que eu vi que eu consegui, para mim, foi assim, uma sensação tão boa, mas são pequenos detalhes que mostram que o intercâmbio, ele faz parte do amadurecimento do estudante, né? De ter essa troca de conhecimento, ter essa troca de experiência. Então, acho que todas essas dicas, antes e principalmente, pesquisem também sobre a cultura local da cidade que você está indo. Né? Londres, às vezes, pode ser completamente diferente de Cambridge, mesmo sendo no Reino Unido. Assim como, se você for para Miami, pode ser uma cidade completamente diferente de Missouri. Porque cada cidade local tem a sua cultura, tem o perfil que você vai olhar com relação até a questão comercial, quais são as lojas, supermercados, transporte, se eu pego o metrô, se eu pego o ônibus. Eu acho que custo de vida, né, custo Rui? de vida É muito também. diferente. Às vezes as pessoas falam comigo, não, mas eu não quero gastar muito, eu quero ir para Nova York. Não vá para Nova York. É uma A cidade acomodação cara, super cara. Além disso, a alimentação também é muito cara, os restaurantes são caros. Então, vá para uma cidade menor. Que às vezes você pode ir para Boston, você San pode ir Diego, para San Diego, na Califórnia. Vancouver, tem tantas opções, né, Rui? Várias opções. Antes da gente finalizar o nosso podcast, eu acho que um ponto importante também é saber o que eu gosto. Eu acho que essa consultoria que a gente faz junto com os nossos clientes é super importante. Por exemplo, eu sou uma pessoa, a boa parte da minha vida eu morei em Belo Horizonte. Belo Horizonte não tem praia, então eu quis morar numa cidade que tivesse praia. Eu quis morar numa cidade que o clima fosse muito mais quente. Eu não queria pegar tanta neve. Assim como tem estudantes que querem, não, já que eu estou saindo da minha zona de conforto, eu quero ir para um lugar completamente diferente, então eu quero conhecer a neve, eu quero morar numa casa, ou às vezes até mesmo numa fazenda, dependendo do programa como High School. Eu acho que esse é um ponto essencial.
E já aconteceu, Thiago, por exemplo, às vezes dessa expectativa versus realidade, a pessoa chegar numa cidade, ela vê que não é do perfil dela e mudar para uma outra cidade? Sim, acontece. Até mesmo, por exemplo, o sonho de ir para Londres. Você tem uma expectativa de Londres, mas a realidade ela é diferente. Em julho, por exemplo, que é alta temporada, do que em maio, abril, que é baixa temporada. A cidade está muito mais cheia em julho, então você não aproveita tanta cidade, tantos pontos turísticos como você ainda em baixa temporada. E acontece. Acontece, inclusive, estudantes que têm dúvida, por exemplo, Vancouver ou Toronto, frio ou menos frio, né? A gente pode dizer calor no Canadá, mas frio ou menos frio. E aí fecha, por exemplo, um mês de curso em Toronto e um mês de curso em Vancouver, por exemplo. E aí com isso a gente consegue cobrar somente uma taxa de matrícula, por exemplo, né? Consegue algumas isenções por ser a mesma escola. Então isso é legal para aquele estudante que está na dúvida e realmente não sabe o que ele quer, se ele quer Toronto, se ele quer Vancouver, por exemplo, fecha um mês em cada, por exemplo, ou 2 semanas em cada, né? Então acho que dá para conciliar bem. Mas acontece, e principalmente em países que você tem facilidade no transporte ou locomoção, como Europa, né, a Inglaterra, como exemplo, você consegue se locomover entre as cidades com facilidade. Então acontece do estudante fazer um mês em Londres, por exemplo, e um mês em Cambridge, ou um mês em Oxford, por exemplo. Legal. Ô, gente, agora uma coisa que, sim, as mães perguntam, né? E os meninos também. E quando eu fico doente lá fora, como é que rola isso de ficar doente? De ter que ir para o hospital, né? Muitas vezes na Europa são hospitais públicos. Me dá aí, Rui, uma dica para dar uma segurança às pessoas, né? Eu acho que ninguém quer ficar doente fora de casa, mas acontece, né? Eu vou te dar uma dica de milhões, Cris. Hoje, na verdade, quando qualquer estudante, até tanto na educação internacional, até mesmo no lazer, gente, você tem que fazer um seguro viagem internacional. Importante. E algumas organizações, E inclusive em olha que o alguns seguro países, é não está obrigatório. subsidiando o podcast. Não está, gente. Ó, então, por favor, se no próximo, estamos aqui. Mas o que eu acho é o seguinte: tem que fazer um seguro-saúde internacional. Hoje nós temos a telemedicina, então se o estudante está em casa, está passando mal, ele tem um aplicativo, na mesma hora ele já vai acessar, já vai mostrar, né, os sintomas que ele tem naquele momento. Às vezes, Cris, vai ter um médico até a casa dele para poder ver o que está acontecendo. Isso aconteceu Então, comigo. Aconteceu? O médico ir me visitar, porque eu não tinha possibilidade de sair da cama. Ele foi Olha me só. visitar para fazer todo o processo, passar o medicamento. Então, realmente é muito importante. Você tem uma história em Nova York também, assim, né? Eu tenho, terrível. E eu tive agora com a minha filha. Minha filha, ela tem o seguro internacional, o Easy, e ela tem um seguro da própria universidade. Aham. E ela teve uma crise, parecia que era um apendicite, e ela foi para o hospital e ficou lá na fila, no hospital, horas para poder ser atendida. E na Inglaterra não tem muito jeito, e eu Não. tive que segurar a onda aqui. Mas foi muito importante o apoio que a seguradora internacional me deu, porque ela foi me orientando em relação a cada passo do que ia acontecer, e eu fiquei muito mais segura. Então, eu acho que assim, um seguro internacional é super importante. A gente acha que o estudante ele não pode ficar descoberto em nenhum momento, que assim, vou ficar só um mês descoberto. É essa hora que dá o problema, né? Então, assim, tem que, durante todo o período, pôs o pé no avião até voltar para o Brasil, ter um seguro internacional de qualidade. Sim. Que possa realmente atender esse estudante, né? Uma outra pergunta também que eu acho legal fazer, Rui, essa parte toda de passagem aérea. Quanto tempo que hoje, porque eu vejo assim, quando a gente faz a reserva da passagem aérea muito próximo da viagem, está ficando muito caro, né? Bastante. Pós-pandemia, eu acho que os preços subiram muito. Então, como é que você acha, dá uma última dica aí do nosso podcast para os alunos, de como é que ele deve se programar realmente para que na realidade, ele não pague mais, que ele pague menos. Como é que funciona isso aí? Cris, ótima pergunta, porque passagem aérea, hoje, se você entra no site de qualquer companhia, você vê tarifas dinâmicas. A cada dia, ela vai alterando. Então, primeiro, você tem que ter um suporte. Assim como o STB, nós conseguimos emitir passagens aéreas de estudante, ou nós temos preços promocionais para você emitir o quanto antes, com mais antecedência, você consegue o melhor preço. Além disso, o que essa tarifa que você está comprando? É importante você entender, porque hoje, a maioria das companhias aéreas, você não tem reembolso daquela tarifa. Se você altera a data da sua viagem, por exemplo, às vezes você tem que pagar um valor absurdo. E o STB, por exemplo, o consultor, né, Thiago, a gente consegue passar todas essas informações. Então, antes de mais nada,
feche o seu intercâmbio. Assim que você tiver a Posso carta de fechar confirmação com da um escola. ano antes? Com Como um é que ano de funciona? antecedência, você consegue fechar o seu intercâmbio. Então, primeiro, nós vamos organizar o seu curso, a sua acomodação, o seu transfer também, que é quando você chegar no aeroporto, vai ter alguém com a plaquinha com o seu nome, você vai até se achar famoso, né? Vai ter alguém para levar você até a sua acomodação, seja numa casa de família ou numa residência estudantil. A questão da passagem aérea também. Nós conseguimos as melhores tarifas de mercado. Então, eu vou ficar 6 meses, é melhor a gente comprar, às vezes, uma tarifa de 1 ano, porque você pode estender o seu programa, ao invés de você perder o retorno da sua passagem aérea. Quem que né? pode ter essa tarifa, Thiago, de estudante? Eu não entendo muito bem, assim, eu fico um pouco confusa, porque parece que você tem que ter um mínimo de duração do seu curso para poder ter uma tarifa mais longa de estudante, não é isso? Sim, essa tarifa ela tem algumas regras, na verdade, né? Idade é um dos pré-requisitos para essa tarifa de estudante. Ela tem um limite de idade. Qual é a idade? 34 anos, O máximo. o máximo. Então não tem mínimo, mas tem máximo. Não tem mínimo, mas tem máximo. E ela tem algumas flexibilidades, então a gente consegue um desconto bacana nessa tarifa. Ela tem a flexibilidade, às vezes, de remarcação, então é o que o Rui comentou, Remarcação né? free, né? Remarcação Você não paga. free, exato. Então vale a pena consultar. E eu acho que hoje a consultoria, mesmo de passagem aérea, ela vale muito a pena, né? Até porque, pensando no mais básico, teve uma alteração involuntária no seu voo, somos nós que vamos avisar o estudante, né? Então a gente Exato. recebe toda essa comunicação. Diferente daquele estudante que compra por conta, que ele é quem tem que ir atrás de tudo, saber se teve alteração no voo, alterou horário, enfim. Então, o fato dessa consultoria eu acho que é importante, principalmente nesse ponto. A gente conversou um pouco, né, Thiago, no primeiro episódio, sobre exatamente isso. Não é porque você está fazendo através de uma empresa de educação internacional que você vai pagar mais ou gastar mais. Muito pelo contrário, né? A gente vai programar de uma forma inteligente para que você tenha um custo menor. Exato. Né, o ideal é que você gaste menos e não mais. E nesse né? contrapassagem você vai acabar gastando menos de fato, né? Com as tarifas de estudantes. É um intercâmbio que cabe no seu bolso, Exatamente. né? A realidade é essa. Essa é a ideia. Pessoal, estamos chegando no final do nosso podcast. Cris, queria muito te agradecer. Você que é mãe de Obrigada, intercambista, quer deixar alguma dica, alguma mensagem final? Não, eu acho que é isso. Cada um é um. Isso que o Thiago falou é muito importante. Cada um é um e cada intercâmbio é um intercâmbio. Então, a gente está aqui para, né, ajudar o aluno a decidir e fazer a melhor escolha. Tiago, muito obrigado por você realizar, na verdade, vários sonhos, né, de intercambistas que querem realmente viajar para fora, para fazer diversos tipos de programas. Quer deixar alguma mensagem? Agradeço a oportunidade, Rui. E é isso. Há 15 anos que eu trabalho com intercâmbio. Cada estudante é um sonho diferente, cada estudante é um plano diferente. E me satisfaz muito estar presente nesse plano, né? Então, eu conto com vocês aí na agência para vir planejar o seu intercâmbio. Conte comigo. Vou ajudá-los da melhor forma possível. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, viu? Rui. Esse foi o segundo episódio do podcast Em Modo Avião. Nos acompanhe no Spotify e no YouTube. E não esqueça de seguir nas redes sociais.